Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no BPS Channel, Fotografia para Iniciantes. Nós vamos começar do zero para você que quer aprender a fotografar de verdade. Todo mundo já deve ter visto uma câmera dessas. Existiam grandes fabricantes, alguns sucumbiram à tecnologia digital, outros permanecem aí firmes e fortes. Na verdade, os princípios da fotografia são os mesmos, desde essa câmera analógica até uma câmera digital. O que vai mudar é a interface e a forma de captura. Antes eu usava um filme e agora eu fotografo com um sensor que vai captar a luz, ok? Mas a grosso modo é a mesma coisa. Para que nós possamos entender melhor como nós chegamos às câmeras atuais, tá certo, essa não é muito atual, mas serve como referência. Nós vamos fazer um retrospecto lá atrás, vamos ao passado, mais precisamente em Aristóteles, no século III a.C. Aristóteles fez a citação de uma câmera escura, que nada mais é do que um dispositivo ampliado do que nós temos hoje nas câmeras compactas, e que, no caso, lá no passado, permitia que se visualizasse eclipses solares, sem afetar a visão dos espectadores. Com o passar dos séculos, essas câmeras foram sendo miniaturizadas e transformadas no que foram chamadas de câmeras de artista. Geralmente com espelho, a luz atravessava ali, batia no espelho e refletia no colo dele, numa mesa, onde ele podia tracejar a perspectiva, as proporções, tudo da imagem que ele estava vendo. Claro que exigia uma quantidade de luz grande, né? Mas assim ele conseguia desenhar uma paisagem, um cenário urbano para a época e tal, perfeitamente. Eu acredito que todos aqui tenham feito fotografias com latinha. Você pinta a parte interna de preto, tá, para a luz não refletir, faz um furo num dos lados, pode ser tanto na tampa quanto na lateral, e no lado oposto você coloca um material sensível à luz. Você pode tampar esse furo com o dedo e aí você abre por alguns segundos. E com isso eu tenho uma foto rudimentar. Uma vez gravado, eu vou revelar, eu tenho um negativo daquilo. Eu sobreponho negativo sobre negativo, a luz vaza pelas partes claras e aí eu tenho positivo do outro lado. É uma forma de positivar e revelo o positivo da mesma forma e tenho a foto. Eu não tenho muita nitidez com esse tipo de dispositivo porque eu não tenho lente, mas eu já identifico a imagem, ok? Vamos lá, o mais interessante nisso tudo é saber que existe uma correlação entre o tamanho desse furo, que a partir de agora nós vamos chamar de abertura de diafragma. Quando você vê qualquer citação em inglês, utilizam f.stop, que seria um ponto de parada, são os pontos do diafragma, ok? E o tempo que você deixa esse furo aberto, expondo o material sensível do outro lado. Esse tempo nós vamos chamar de velocidade de obturação. Bom, vamos lá. Só uma situação hipotética, não é bem assim que a luz funciona, mas fica mais fácil de entender. Tá? É só um recurso didático. Digamos que eu precisei aqui de 30 segundos para expor esse material sensível e revelar corretamente, não ficar nem claro demais nem escuro demais, utilizando um furinho com 1 milímetro, tá, de espessura. 30 segundos é um tempo bem razoável. Se passou um carro, ficou só o fantasma do carro. Se passou uma pessoa andando, vai ficar o borrão, um arrastro dessa pessoa, porque a luz que incide nela vai continuar voltando, iluminando ali aquela parte de trás, onde está o material sensível e em movimento. Então eu vou ter o borrão disso. Se eu quero congelar a imagem, eu tenho uma relação inversamente proporcional. Entendam, eu tinha 1 milímetro e fazia a imagem com 30 segundos. Se eu dobro o tamanho desse furo para 2 milímetros, por exemplo, eu vou precisar da metade do tempo. Eu poderia fazer em 15 segundos, ok? 15 segundos ainda corre um risco muito sério de tremer. Digamos que eu queira congelar mais as imagens.
borrar menos aquilo que está passando. Então, se eu dobro novamente para 4 milímetros, eu passo a precisar só de 7,5 segundos, ok? E assim sucessivamente. Só tem um detalhe: quanto mais eu abro esse furo, menos foco eu tenho, menos nitidez nos planos, ok? Sem uma lente fica difícil de corrigir isso, com lentes fica mais fácil, como nós veremos adiante. Olha só, eu peguei uma câmera, praticamente desmontei, depois eu vou mostrar passo a passo esse processo. Numa câmera moderna, o dedo que tampava o furinho da latinha passa a ser substituído por uma cortina. Isso aqui é uma cortina metálica que faz esse trabalho com tempos pré-estabelecidos, para que nós tenhamos uma uniformidade e consigamos usar da forma que for conveniente para congelar a imagem ou captar cenas com pouca luz, cenas noturnas, fotos de estrelas e afins. Observem novamente, essa cortina substituiu o dedo, ok? E a lente da câmera, ela tem um orifício aqui, que também é ajustável, que nós chamamos de abertura de diafragma, também com uma escala que abordaremos na próxima aula. Gostaram do vídeo? Ajude o canal a continuar produzindo material de qualidade para você. Mandem sugestões para a gente, sugestões de pauta, sugestões de entrevistas e afins. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e dê o seu like. Muito obrigado!